Zapatero se livra de ir para a cadeia. Vamos começar! Muito boa noite a todos e bem-vindos a uma nova edição de Medidas Cautelares. Atenção, porque já saiu a decisão do juiz Calama sobre o ex-presidente do governo José Luiz Rodrigues Zapatero. Atenção, porque o juiz Calama rejeita impor qualquer medida cautelar a Zapatero no âmbito do caso Plus Ultra. Vamos com essa informação de última hora, porque temos de fato a decisão do juiz e vamos comentá-la. Lembrem-se de se inscrever no canal, caso ainda não tenham feito isso, de medidas cautelares, e vamos compartilhar já na tela essa informação que temos de última hora. Atenção! O juiz da Audiência Nacional, José Luiz Calama, rejeitou a imposição de medidas cautelares para o ex-presidente do governo, José Luiz Rodrigues Zapatero, após seu depoimento como investigado pelo caso Plus Ultra, que haviam sido solicitadas pelo Ministério Público e pelas acusações populares. A Promotoria Anticorrupção havia solicitado a apresentação 15-0. O tribunal, a retirada de seu passaporte e a proibição de sair do território nacional, enquanto a acusação popular unificada havia aderido ao pedido do Ministério Público. No caso de Vox, Actioir, Liberum e Justitia Europa, de forma subsidiária, haviam solicitado, como eu contei para vocês no vídeo anterior, a prisão preventiva. Pois bem, em sua decisão, o magistrado da Audiência Nacional, José Luiz Calama, explica que a adoção de uma medida cautelar exige sempre um julgamento especialmente rigoroso, porque isso implica uma restrição antecipada de direitos fundamentais que só pode ser justificada se houver indícios de criminalidade e um risco processual comprovado. Calama aponta que a declaração do investigado, atenção, isso é muito importante, não conseguiu desvirtuar os indícios racionais de criminalidade expostos na decisão de imputação e que derivam de diversas e distintas fontes de prova. Entre elas, o caso dos dispositivos apreendidos nas diferentes buscas e apreensões autorizadas. Justícia subsidiária. Contado. Luiz explica que a adoção de uma medida cautelar rigorosa implica aponta declaração. Investigado, fundamentos racionais, bem, em relação a fundos provenientes da ajuda pública concedida pelo governo ao investigado. Isso desvirtuar as sociedades comerciais indiciariamente institucionais. Fundamentos racionais envolvem várias sociedades comerciais e violação do bem. A esses indícios, acrescenta o juiz Calama, soma-se a análise preliminar do conteúdo do dispositivo colocado à disposição da Justiça Espanhola pelas autoridades judiciais dos Estados Unidos. E a descoberta em seu escritório de peças de joalheria, cujo valor supera 1,3 milhões de euros, das quais até hoje não foi comprovada a origem nem o devido pagamento de impostos e taxas aduaneiras. Agora, diante do exposto, o magistrado leva em consideração que Rodrigues Zapatero é uma pessoa de notoriedade pública, uma circunstância que dificulta de maneira evidente que ele possa se tornar ilocalizável ou se esquivar discretamente do procedimento. Sua visibilidade pública e manifesto enraizamento no território, aliados à ausência de qualquer indício de intenção de evasão, excluem razoavelmente a existência de um risco real e atual de fuga, adverte. Para o juiz Calama, também não se observa outro dos requisitos que sustentariam uma medida cautelar, como o risco de ocultação ou destruição de provas, pois considera que os elementos relevantes já foram apreendidos e a investigação não depende de ações que o investigado possa dificultar. Nesse contexto, conclui que a imposição de comparecimentos em juízo ou a retenção do passaporte como proibição de saída do território nacional não é necessária, não existindo um risco processual que exija ser evitado por meio de tais medidas. Sua adoção representaria uma restrição injustificada ao direito à liberdade pessoal e à livre circulação, incompatível com o princípio da proporcionalidade e com a proibição de configurar as medidas cautelares como uma pena antecipada. E essa é a informação de última hora que eu tinha que contar para vocês. Zapatero não vai para a prisão. Embora algumas das acusações populares presentes no processo tenham solicitado isso,
Zapatero se livra. Mas também é importante deixar claro que nessa decisão do juiz José Luiz Calama, ele enfatiza que o depoimento de Zapatero não o convenceu em nada, para desvirtuar todos os indícios de crime que pesam contra ele nessa decisão de acusação por um total de 6 delitos. Porque estamos falando de meia dúzia de crimes cometidos supostamente pelo ex-presidente do governo, José Luiz Rodrigues Zapatero, relacionados com o resgate da companhia aérea Plus Ultra. Entre eles, participação em organização criminosa, falsificação de documento mercantil, lavagem de dinheiro, tráfico de influência e os 2 últimos relacionados com as famosas joias. As joias que haviam sido avaliadas preliminarmente em 1,3 milhão de euros, e dos quais derivam os 2 últimos crimes, possíveis crimes fiscais e de contrabando de joias. Com isso, estamos falando de meia dúzia de crimes, mas, como acabamos de comentar, o juiz Calama considera que Zapatero é uma figura pública que teria muita dificuldade em se evadir da ação da justiça, ou seja, fugir. E além disso, é preciso acrescentar também que, segundo o juiz Calama, a investigação está muito avançada e não há ações pendentes que o próprio Zapatero pudesse destruir ou dificultar no âmbito da investigação. Por isso, considera que nem sequer é necessário retirar o passaporte dele, nem obrigá-lo a comparecer ao tribunal a cada 15 dias. E, claro, muito menos aquele pedido de prisão preventiva por parte das acusações populares que haviam solicitado durante a audiência de Zapatero, que, como eu contei para vocês no vídeo anterior, acabou durando quase 3 horas, e nela ele só respondeu ao juiz Calama e à sua defesa. Sendo assim, como eu dizia, Zapatero se livra de entrar em prisão preventiva. Tudo precisa ser dito. Mas, sem dúvida, eu acho que essa decisão do juiz Calama também serve para reforçar todos os indícios que existem contra o ex-primeiro-ministro. Isso significa que, embora agora ele se livre da prisão, não quer dizer que vá se livrar de sentar no banco dos réus em um julgamento e que possa ser condenado e, nesse momento, então, tenha que ir para uma prisão? Por enquanto, essa é a notícia mais recente. Agora, Zapatero se livra de entrar em prisão preventiva e o juiz Calama, do caso Plus Ultra, rejeita impor qualquer medida cautelar. Encerramos esta edição de Medidas Cautelares com Miguel Ângel Pérez. Espero que tenham gostado do vídeo e que as informações tenham ficado claras. Se for assim, deixem seus comentários, opiniões e sigam colaborando com a comunidade e o canal Medidas Cautelares com Miguel Ângel Pérez. Deixe opiniões, comentários, compartilhe, assista ao vídeo com quem quiser e torne-se sócio ou assinante. Vocês já sabem que podem ser sócios escolhidos por menos de 3 euros mensais ou supremos por menos de 7 euros mensais. Vocês também podem fazer contribuições via Bizum no 627-556-370. 627-556-370. O principal, como sempre digo, é que essa informação alcance todos, pois informação é poder. Até breve!